Deus, quando a situação é crítica, é difícil demais, quando muitas vezes não temos aonde nos agarrarmos, olhamos para todos os lados e não vemos uma saída, não vemos uma perspectiva de melhora, parece muitas vezes impossível, mas nosso Deus tem um milagre para mim e para você nesse dia. Tome posse desse louvor, tome posse dessa canção tremenda e maravilhosa. Existe sim uma saída, existe sim uma solução para você. Indiferente da situação que você está passando ou vivendo, eu quero dizer que existe sim uma saída. Existe alguém que pode estender as mãos para você nesse dia, socorrê-lo, ajudá-lo e mudar esse quadro, mudar esse cenário, mudar essa situação na sua vida. Eu quero convidá-lo para que você possa meditar comigo nessa noite sobre o tema as marcas de uma grande fé. As marcas de uma grande fé. E para isso eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21. Capítulo 15, versículos 21 a 28. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículos 21 a 28. Diz assim esse texto: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda esta mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, naquela mesma hora, a sua filha foi curada. Jesus disse para aquela mulher: grande é a sua fé. E o tema que eu quero usar para essa mensagem nessa noite é exatamente este, sobre uma grande fé, ou as marcas de uma grande fé. Jesus Cristo, na verdade, ele não exagerou nem um pouco quando disse: mulher, grande é a sua fé. Ele falou a verdade, somente a verdade. E quando Jesus elogia a fé de alguém como grande, nós precisamos olhar para essa pessoa e nós precisamos aprender dessa pessoa. Certamente essa mulher tem algo para nos ensinar. Somente por 2 vezes você encontra Jesus fazendo essa declaração, e ambos eram gentios. A outra declaração está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. Jesus ele entra na cidade de Cafarnaum, e ali naquela cidade estava doente e quase à morte o servo de um centurião, é o que fala para nós Lucas capítulo 7. E esse centurião ouviu falar de Jesus e então enviou alguns líderes religiosos dos judeus para que fossem pedir ajuda para Jesus, para que Jesus curasse o seu servo. Mas quando Jesus estava se aproximando, estava
perto da casa, o centurião mandou alguns amigos dizerem a ele: Senhor, não te incomodes, eu não mereço receber-te no meu teto, não precisa vir na minha casa, não te incomodes, eu não mereço recebê-lo aqui, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Quando Jesus ouviu isso dito pelo centurião, que mandou através dos seus amigos dizer a Jesus, e quando então ele ouviu essas palavras, Jesus se admirou e disse para ele, olhando para a multidão que seguia: eu lhes digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Duas situações, dois momentos, quando Jesus disse a fé é muito grande. A fé desse centurião é muito grande. A fé dessa mulher cananeia, Jesus disse: grande é a tua fé. Poucas pessoas poderão dizer que elas surpreenderam Jesus. Poucas pessoas, quando a gente olha para a Bíblia, podem dizer que Jesus ficou impressionado com a sua fé. Mas a mulher cananeia e o centurião de Cafarnaum conseguiram esse feito, conseguiram esta honra. Jesus ficou surpreso com a fé de ambos. Várias vezes Jesus repreendeu aqueles que não tinham fé. Inclusive, Jesus repreendeu os próprios discípulos, porque eles tinham pouca fé. Mas raramente Jesus classificava a fé de alguém como grande. Mas nesses dois casos, nessas duas situações que eu mencionei para você nessa noite, Jesus ficou surpreendido, ficou impressionado com a fé daquelas pessoas. O texto de Mateus capítulo 15, que lemos no início dessa mensagem, portanto faz referência a essa mulher. Era uma mulher gentia, e Jesus Cristo considerou ter apresentado grande fé quando olhou para essa mulher, e essa fé surpreendeu a Jesus. Ele disse: ó mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Jesus disse isso sobre uma mulher que certamente ela não sairia dali, daquele lugar, próximo de Jesus, até que ela conseguisse a bênção que ela buscava. E eu quero dizer a você que a fé é o cálice que nós levantamos a Deus para que Ele encha com respostas às nossas orações. E eu repito, a fé, a nossa fé, a sua fé, é o cálice que nós levantamos a Deus para que Ele encha esse cálice com respostas das nossas orações. Permita-me dar mais um exemplo de fé, e agora baseado no Velho Testamento, quando nós olhamos para a vida de Jó. Jó foi tentado por Satanás, o seu gado foi roubado pelos bandidos, os seus servos foram mortos, a calamidade na verdade atingiu os filhos de Jó, perdeu todos os seus filhos, feridas doloridas vieram sobre todo o seu corpo. A esposa de Jó ria dele, pedia para que Jó amaldiçoasse o seu Deus e morresse. Mas quando Jó enfrentou todas essas situações, todas essas desgraças repentinas, ele suportou a dor do seu corpo. Jó suportou todas essas situações, mas ele não se queixou. Jó, por nenhum momento, ele reclamou dessa situação, por nenhum momento. Mas Jó disse o seguinte: Jeová deu, Jeová tirou, bendito seja o nome de Jeová. Ele tinha fé em Deus, ele sabia que Deus podia, mesmo depois de mortos os filhos, ele podia mudar aquele quadro, mudar a sua sorte, mudar aquela situação. E Jó deu um testemunho tão forte, tão retumbante da grandeza do poder de Deus, a ponto que Satanás ficou envergonhado, derrotado,
E quando Deus viu a fé de Jó, diz para nós que Deus o abençoou duplamente. O que Jó tinha antes, Jó agora recebeu em dobro, porque Deus se agradou da fé de Jó. Portanto, esse homem é digno de referência para cada um de nós. Talvez você me pergunte nessa noite: pastor, o que é fé? A palavra de Deus responde. Hebreus capítulo de número 11 diz assim para nós: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Isto é fé, é ter certeza daquilo que nós esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. E hoje, muito mais do que qualquer época que nós já vivemos, principalmente durante esses períodos difíceis que nós estamos passando, nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, eu e você precisamos de fato exercer a nossa fé, pedir a Deus que aumente a nossa fé, como essa mulher. Jesus disse: grande é a sua fé, grande é a sua fé. Vale a pena nós estudarmos e meditarmos na vida de algumas pessoas que viveram pela fé. E eu quero tomar como base essa mulher cananeia. E eu quero, nesse texto, tirar pelo menos três marcas de uma grande fé. Três atitudes dessa mulher, que marcam que ela tinha de fato uma grande fé. E a primeira marca da grande fé dessa mulher é que uma grande fé com um grande problema. Para um grande problema, há necessidade de uma grande fé. Se o teu problema é grande, se o teu problema parece intransponível, se o que você está vivendo parece que não tem solução, como foi cantado, parecia impossível, se o teu problema parece que não tem saída, é nesta hora, é neste momento que a nossa fé precisa crescer, é nessa hora que a nossa fé precisa aumentar. Portanto, uma grande fé começa com um grande problema, e o único material que Deus pode usar na edificação da nossa fé são as nossas dificuldades. Se existe uma solução simples, se existe uma solução comum, trivial, não precisa uma grande fé. Se a resposta é simples, não há necessidade de uma grande fé. Se o problema é pequeno, se ele pode ser resolvido facilmente através da nossa razão, pelo nosso bom senso, ele não precisa de uma grande fé. Deus não edifica uma grande fé com pequenas provas, mas para um grande problema é preciso sim uma grande fé. Quem sabe você está vivendo um quadro, um momento, uma situação de uma doença incurável. Quem sabe você olha para um lado, para o outro, e você está vivendo uma situação crítica, difícil. Você não vê esperança, você não vê saída. Esse quadro epidêmico, essa pandemia que na verdade estamos vivendo, há um desespero muitas vezes nas pessoas. Olham de um lado, olham para o outro, são amigos, são parentes, são pessoas tão próximas que estão nos deixando, que estão indo embora, sem ao menos dar tempo de dar um abraço, dizer um adeus. Uma situação difícil que estamos vivendo. Portanto, neste momento mais do que nunca, eu e você precisamos exercitar a nossa fé. Para um grande problema, há necessidade de uma grande fé. A mulher cananeia tinha uma grande dificuldade, o seu problema era grande, a sua filha estava impiedosamente atormentada por um demônio, e eu não tenho dúvida que no momento que ela decidiu procurar Jesus, é porque ela já tinha tentado todas as demais possibilidades. Eu acredito que essa mulher, quando foi atrás de Jesus, é porque já não havia mais saída, possibilidades, alternativas para ela.
certamente os seus recursos financeiros haviam se esgotados. Ela provavelmente tinha ido em todos os médicos, provavelmente tinha dado para sua filha todos os remédios que ela conhecia naquela época, os remédios caseiros que ela conhecia. Mas se ela foi até Jesus, é porque toda a sua esperança tinha ido embora. Ela recorreu até Jesus porque essa mulher não sabia mais o que fazer. Mas Deus não edifica uma grande fé em nós com pequenos problemas, mas quando é um problema grande, grande precisa ser a nossa fé. Há um louvor que é muito lindo, que eu acho muito bonito, que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso, me levam para perto de ti. As minhas provações, porém, não são maiores do que o meu Deus. Entenda isso nessa noite. A prova que você está vivendo, o problema que você está passando, por maior que possa parecer diante de você, não é maior do que Deus. Não é maior do que Deus. E essa canção diz: minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Mesmo se diante de mim o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Eu e você precisamos romper em fé, cada dia mais rompendo em fé, e Deus certamente tem uma solução, tem uma saída, tem uma resposta para você. O teu problema é grande, maior precisa ser a sua fé. Peça para Deus, como os discípulos pediram: Senhor, aumenta a minha fé. Peça para Deus em nome de Jesus. Esta mãe sentiu desespero, sentiu o desamparo de ver sua filha debaixo do controle de Satanás, e então ela grita: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, tenha compaixão, tenha piedade de mim. O texto sugere que ela fez isso por várias vezes. Ela estava desesperada, essa mulher estava desorientada. Essa mãe tinha um grande problema diante de si, e para um grande problema é necessário uma grande fé. Para um grande problema é necessário uma grande fé. Na história da igreja, nós encontramos homens que foram verdadeiros gigantes da fé. Um exemplo que eu posso mencionar aqui é a vida de George Miller. Um exemplo que eu gostaria que você conhecesse, quem sabe se você ainda não conhece a história e a vida desse homem, George Miller. Ele nasceu na Alemanha no ano de 1805, converteu-se a Cristo com a idade de 20 anos, foi para a Inglaterra no ano de 1829, e ali ele começou a trabalhar o Senhor e trabalhou até o final da sua vida. E uma vez, enquanto George Miller cruzava o Oceano Atlântico, em agosto do ano de 1877, seu navio enfrentou uma espessa neblina, e ele então chegou para o capitão George Miller, e ele disse o seguinte: eu preciso estar em Quebec, no Canadá, no sábado à tarde, eu preciso estar lá. Mas o capitão disse para George Miller: é impossível, nesse nevoeiro não tem como o navio avançar. Miller então pediu o porão do navio para orar, para que aquele nevoeiro se dissipasse, e o capitão seguiu, foi para baixo ali no porão do navio juntamente com ele, mas foi reclamando, foi alegando o seguinte: não adianta orar, não tem jeito, você vai desperdiçar tempo orando. Mas George Miller desceu no porão do navio, e ali ele orou, fez a sua oração. O capitão também começou a orar, mas George Miller disse o seguinte: pare, você não crê,
Você não precisa orar, você não crer. Em primeiro lugar, Deus já respondeu a minha oração. E quando então o capitão e George Miller subiram, eles viram que o nevoeiro havia se dissipado totalmente, porque essa grande fé desse grande homem mudou aquela situação. E no sábado à tarde, lá estava George Miller, Quebec, no Canadá, para cumprir com a sua responsabilidade, com o seu compromisso. O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, versículo 5, diz assim: aumenta a nossa fé. Eles entenderam que precisavam ter uma grande fé. Os discípulos entenderam que precisavam de uma grande fé. Portanto, oraram: Senhor, aumenta a nossa fé. Eu quero desafiá-lo para que você possa orar comigo, dizendo: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta, Senhor, a minha fé. Pode ter certeza que as nossas provas, os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, pode ter certeza, Senhor Jesus tem uma saída para nós. Ele tem uma resposta para nós. Portanto, para um grande problema, há necessidade de uma grande fé. A segunda marca de uma grande fé só poderá ser depositada em uma grande pessoa. Em uma grande pessoa. Nós precisamos depositar a nossa fé numa grande pessoa. Portanto, eu e você podemos pensar nisso nesta tarde. Em nome de Jesus, uma grande fé só será depositada em uma grande pessoa. A Bíblia nos fala o quanto essa mulher sabia, não fala para nós, melhor, a Bíblia não nos conta o quanto que essa mulher sabia ou conhecia a respeito de Jesus. Ela não conta para nós sobre isso, mas certamente ela tinha ouvido falar de Jesus. Certamente essa mulher tinha ouvido falar que Jesus tinha o poder de curar. Certamente ela tinha ouvido falar dos grandes milagres que Jesus realizou. Talvez essa mulher conhecia algumas pessoas que tinham sido curadas por Jesus, porque a fama de Jesus, ela se espalhava, ela corria por todos os lados, e ela o chama de Senhor. No versículo 25, ela adorou de joelhos e disse: Senhor, socorre-me, Senhor, me ajuda. Se o seu problema é grande, eu quero dizer para você nessa noite: corra para Jesus, como essa mulher fez. Senhor, me ajuda, Senhor, me socorre. Mas a gente só faz isso quando nós conhecemos, quando a nossa confiança está depositada em alguma pessoa. Essa mulher estava plenamente convencida da capacidade de Jesus. Ela sabia que ele podia curar a sua filha. Quando eu olho para o texto do apóstolo Paulo em capítulo 3 da sua carta aos Efésios, no versículo 20, Paulo diz assim para nós: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Nosso Senhor pode fazer mais do que você imagina. Ele pode ir além daquilo que você espera. Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além daquilo que você imagina. Então, a tua fé precisa ser grande para ser depositado numa grande pessoa. Nunca houve noite, como nós cantamos, que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E aquilo que parecia impossível, que parecia não ter saída. Então, Jesus mudou a minha sorte. É isso que Ele quer fazer. Jesus quer mudar a sua sorte nessa noite. Não é por acaso que você está nos assistindo nesse programa, no nosso culto online.
Não é por acaso que você está nas nossas redes sociais, nessa plataforma digital, ou no Facebook, no YouTube, você nos assistindo nessa noite, não é por acaso. Certamente você precisa dessa palavra. Certamente você está passando por uma dificuldade e ela é grande. E o seu problema é grande, por ser grande o seu problema, você precisa pedir para Deus, aumenta a minha fé, Senhor. Por ser grande o seu problema, a sua dificuldade, você precisa depositar a sua esperança e a sua confiança numa grande pessoa. E ninguém melhor do que Jesus para te dar uma solução. Ninguém melhor do que Ele. Uma grande fé tem confiança, tem convicção na capacidade de Deus. Para essa mulher não havia um plano B. A mulher cananeia não havia para ela uma outra opção. Não havia alguém mais que pudesse socorrê-la. Mas ela olhou para Cristo, ela confiou na sua capacidade de atender a sua necessidade. E é isso que eu estou desafiando você nessa noite, a confiar e trazer os seus problemas, as suas dificuldades aos pés de Jesus. Por que muitas pessoas vão ao banco quando precisa de um empréstimo? Porque sabe que lá tem dinheiro. Então, aonde que vai numa necessidade que precisa de dinheiro? Vai ao banco. Quando está doente, ela procura um médico, porque sabe que o médico tem condições de atender, de receitar um medicamento capaz de curá-la. Mas há problemas que são maiores, existem problemas que são muito grandes, e aonde você recorre, a quem você recorre, a quem você vai, onde você vai colocar a sua confiança? Somente na pessoa de Jesus. Ele próprio, Jesus disse assim, em Mateus capítulo 28, versículo 18, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. O próprio Jesus, ele disse, esta autoridade foi-me dada no céu e na terra. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Portanto, há uma saída, há uma solução, há uma resposta quando nós nos aproximamos de Jesus. O apóstolo Paulo também nos ensina sobre isso. Quando Paulo escreveu para o seu filho na fé, Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 12, Paulo disse assim, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo estava dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei aonde está fundamentada e alicerçada a minha fé. Portanto, se o teu problema é grande, se a tua dificuldade é grande, você precisa lançar aos pés de Jesus. Ele tem uma resposta, Ele tem uma saída em nome de Jesus. Portanto, uma grande fé só será depositada numa grande pessoa. E a terceira e última marca que eu quero compartilhar com você nessa noite é que uma grande fé, ela é apoiada por uma grande perseverança. O problema é grande, uma grande fé. A tua fé é grande, teu problema é grande, precisa ser depositada numa grande pessoa, Jesus Cristo. Mesmo assim, uma grande fé ainda precisa ser apoiada por uma grande perseverança. Há pessoas que começam muito bem, que caminham por alguns meses, caminham por alguns anos, mas logo param, logo desanimam, logo desistem. O nosso milagre, ele virá a partir do momento que você perseverou, a partir do momento que você não desistiu, a partir do momento que você continuou. É isso que nós precisamos fazer. Essa mulher cananeia mostrou uma grande perseverança. E perseverar significa conservar-se firme, ser constante, persistir, prosseguir, continuar, perdurar, subsistir. É isso que precisa fazer. Esta mulher, ela foi perseverante. No mundo de hoje, onde tudo é feito com muita rapidez,
Ninguém quer gastar tempo com nada. Contudo, as coisas mais preciosas, mais valiosas que nós podemos alcançar, levam tempo para a gente conquistar e alcançar. Quando eu olho para as principais pirâmides do Egito, as 3 grandes pirâmides famosas do Egito, a pirâmide de Quéops, Miquerinos e Quefren, foram construídas há mais de 4.500 anos atrás. Há mais de 4.500 anos atrás, essas pirâmides foram construídas. A maior dessas 3 é a de Quéops. Ela demorou 25 anos para ser terminada. Mas até hoje, essa pirâmide está lá em pé. Já foi saqueada muitas vezes, tantas coisas já aconteceram. Mas quando você vai ali no Egito, no Cairo, você vai na região das pirâmides e ali essas 3 pirâmides estão lá em pé. Algumas delas mais de 25 anos para ser construída. O Canal do Panamá, um canal que tem 77 quilômetros de extensão. Esse canal localizado no Panamá, ele liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. A França começou a construir esse canal no ano de 1880, mas ela teve que parar em função de alguns problemas de engenharia, uma alta taxa de mortalidade dos trabalhadores. Então, ela começou a construir, mas ela teve que parar a construção, até que os Estados Unidos assumiram o projeto no ano de 1904. Levaram uma década para concluir o Canal do Panamá, e foi inaugurado oficialmente dia 15 de agosto de 1914. Portanto, um dos maiores e mais difíceis projetos de engenharia já realizados. Um canal com 77 quilômetros, ligando um oceano no outro. Foi necessário 34 anos para construir. Mas não pararam. Eles não desistiram. E por isso conseguiram concluir. Existe uma enorme diferença entre uma pedra de gelo e uma pedra de diamante. O gelo é duro e é formado muito rapidamente. Só que o gelo não subsiste muito tempo, mas muitos anos são gastos para se produzir um diamante. Só que um diamante dura para sempre. Para que algo aconteça, para que a gente consiga alcançar os milagres de Deus, nós precisamos perseverar. A gente não pode desistir na primeira dificuldade. Não é na primeira situação difícil que você para, que você abandona. Não é. Você tem que perseverar. A história conta para nós sobre Cristóvão Colombo, navegador italiano de Gênova. Também é uma ilustração de perseverança. No seu diário, Cristóvão Colombo escrevia sempre as mesmas palavras: veleje, continue em frente. E mesmo debaixo das murmurações, mesmo debaixo de tantas reclamações e descrenças da tripulação que estava com ele, a sua convicção era tão forte. Cristóvão Colombo tinha uma grande convicção que fez perseverar contra toda aquela oposição. E no dia 12 de outubro do ano de 1492, ele se tornou famoso como o grande líder da frota que descobriu o continente americano. Portanto, grandes conquistas, elas são alcançadas através da perseverança. Portanto, uma grande fé deve ser apoiada numa grande perseverança. O teu problema ainda não foi solucionado, não desiste, não abandone, não retroceda, continue, ande mais um pouco, persevere. A fé dessa mulher cananeia, ela perseverou, mesmo diante das situações que estavam acontecendo, mesmo diante do silêncio de Jesus. Diz que ela chegou para Jesus, e quando ela disse: filho de Davi, tem misericórdia, me socorra, me ajude.
diz a Bíblia para nós, aqui no texto de Mateus capítulo 15, versículo 23, que Jesus não respondeu para ela nenhuma palavra. Jesus praticamente ignorou aquela mulher, não respondeu nada para ela. Ela estava esperando para ver, Jesus estava esperando para ver até onde ia a fé daquela mulher, mas ela continuou insistindo, mas Jesus não disse nada para ela. Jesus poderia ter dito: espere um pouco, se acalme, tem muitas pessoas para eu atender, agora eu não posso, eu falo com você daqui a pouco. Mas não, o texto diz que Jesus não respondeu nenhuma palavra. Aquela mulher foi testada diante do silêncio de Jesus. Mesmo assim, ela continuou ali clamando: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorra. Mesmo a sua fé sendo testada, ela não desistiu. O silêncio de Jesus de fato estava testando aquela mulher. O Senhor não respondeu, mas ela continuou ali esperando uma resposta. A fé daquela mulher também foi testada pelo espírito dos discípulos. Os discípulos disseram para Jesus: manda essa mulher embora, Senhor, ela vem clamando atrás de nós, manda essa mulher embora, manda essa mulher ficar quieta. Ela foi testada também, os próprios discípulos que deveriam acolher aquela mulher, que deveriam cuidar dela, se aproximar dela para tentar ajudá-la, mas ela foi testada nesse momento também. Mas essa mulher não desistiu, essa mulher perseverou, ela perseverou, e a fé da mulher cananeia foi testada também nas declarações de Jesus. Mateus 15, 24, ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Com essas palavras de Jesus, talvez uma outra pessoa dissesse: não adianta mesmo. Verdade, não adianta. Eu tentei, eu chorei, eu gritei, eu disse: me socorra, me ajude. Não adianta. Jesus está dizendo: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava dizendo para ela o seguinte: que o seu ministério primário, primeiro, era os judeus. Ela era gentia, mas mesmo assim, aquela mulher reagiu maravilhosamente. Versículo 25, ela diz: Senhor, me ajuda. Senhor, me socorra. Me socorre, Senhor. Tudo que o Senhor disse é verdade. O Senhor foi enviado de fato para os judeus, eu entendo isso. Mas independente disso, Senhor, me ajuda, me socorra. O Senhor estava testando a sua fé e ela passou naquele teste de fé. Essa mulher persistiu, ela perseverou. E nós vemos então que no final, Jesus disse: grande é a sua fé, a sua filha seja curada. E aquela menina instantaneamente foi curada. Eu quero dizer para você nessa noite que os milagres de Jesus acontecem assim de repente. Quando você menos espera, de repente acontece. Você não pode desistir. Você não pode retroceder. Se o teu problema é grande, você precisa ter uma grande fé. Sim, a tua luta é difícil, é grande, está difícil para você. Ore e diga: Senhor, aumenta a minha fé. Os discípulos fizeram isso. Senhor, aumenta a minha fé. Peça para Deus aumentar a sua fé. O problema é grande, mas quem tem solução é maior do que o seu problema. Quem tem resposta para você é muito maior do que a tua dificuldade. Existe sim uma saída, existe sim uma solução para você. Jesus, deposite a sua esperança, a sua confiança, a sua fé numa grande pessoa, e essa grande pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. O seu problema é grande, está difícil para você, persevere, não pare, continue lutando, porque
Vai chegar uma hora que Jesus vai dizer: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vai, a tua filha está curada em nome de Jesus. Você está hoje vivendo um grande problema, uma situação que quem sabe você perceba, olha para ela e não vê saída. Você então diga: Senhor, me ajuda, Senhor, me socorra. Deus é um Deus de amor, Ele vai se compadecer de você, pode ter certeza, vai se compadecer de você e vai responder a sua oração em nome de Jesus. Nós vamos cantar uma canção. Vamos cantar uma canção nesse momento. Eu quero orar e logo após essa oração nós vamos ouvir esta canção. Eu quero que você exercite a sua fé nessa hora. Cada vez que a sua fé for provada, é Deus que está te dando a chance para que você cresça um pouco mais. Senhor, nós estamos diante de Ti nessa hora. Nós estamos diante do Senhor nesse momento. Estamos vivendo esse quadro que não é só Telêmaco Borba, não é só o Paraná, não é só o Brasil, é o mundo todo que está vivendo. Mas especificamente nós aqui na nossa cidade estamos passando por um momento crítico. Deus, nós nos agarramos no Senhor. A nossa esperança, a nossa fé, a nossa confiança está diante do Senhor. E nós queremos levantar nessa noite o nosso cálice, Senhor, para que o Senhor encha com respostas as orações que nós estamos fazendo. Deus, aquelas pessoas que estão com os seus entes queridos, familiares, agora internadas, estão hospitalizadas, Senhor Deus, algumas na enfermaria, outras na UTI, algumas inclusive entubada. E quem sabe, Deus, esse familiar olhando para essa situação, para essa circunstância, pense consigo mesmo que não há solução, que não há saída. Deus, mas nessa hora aumenta a nossa fé, nos socorra nesse momento, Jesus. Entra com a tua providência e cura, e muda esse quadro, e muda essa situação. As pessoas que estão nos ouvindo nessa noite, estão nos assistindo nos seus lares, na sua casa, Deus. Quem sabe algumas viajando, mas estão conectadas, ouvindo essa palavra. Deus, toca nesse coração, dá uma resposta, dá uma saída. Nós não desistimos, nós não vamos desanimar. A nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor. Assim nós oramos nessa noite, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.